Pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula aí de abastecimento. Hoje, na nossa aula 6, né? A gente vai dar continuidade da aula passada, que a gente trabalhou com a parte de captação de água superficial. Então, a gente viu algumas estruturas, né? Aprendemos como é que a gente dimensiona. Na verdade, a gente aprendeu quando que usa cada uma, né? E basicamente o dimensionamento era relacionado à velocidade de escoamento nos canais ou na tubulação, né, que tinha que ter velocidade superior a 0,6 metros por segundo. Porém, todas as estruturas que a gente viram, todas, tá? Até torre de tomada, as bombas, ou a gente tinha uma estrutura de crivo, né, logo no início dessa bomba, que é o que faz reter as folhas lá logo no tubo da bomba, ou a gente tinha umas estruturas de gradeamento com desarenador, caixa de areia para fazer a remoção dessa areia, né? Para todo esse material que tem comportamento semelhante ao da areia fique sedimentado ali. Então, na aula de hoje, basicamente, a gente vai aprender a projetar um tipo de captação, que é essa captação quando desvia, né, um canal de derivação, ou mesmo uma caixa de tomada, porém que a grade fique um pouquinho mais distante daquele ponto exatamente na captação. É como se fosse uma caixa de tomada em que você desvia para um canal e desse canal vai ter uma grade, depois vai ter uma caixa de areia para logo na sequência. Aí pode ter uma elevatória, pode ter as outras coisas aí que normalmente tem no sistema de abastecimento. Então essa aula vai ser uma aula aí de no máximo 1 hora, porém vai ter uma parte dela que é um exercício, tá? E eu quero que vocês, enquanto eu já vou ensinando aqui, vou passando a aula, já vão pegando um caderno, uma calculadora para vocês ir fazendo e a gente resolvendo isso junto, tá? Conforme a gente vai apresentando o exercício, vocês vão resolvendo ele e vai me passando os resultados. Então a gente vamos ver se vai funcionar desse jeito a resolução do exercício. Bom, o que a gente viu então? Bom, para a gente instalar essas caixas de tomada, não pode ou canal de derivação, não pode ser um sistema que afaste muito ali da margem. Então a gente já recomenda uma estrutura para garantir nível, né? Para sempre, em qualquer época do ano, independente da vazão ou da estiagem, eu vou sempre ter água. Então, aqui vamos pensar só na questão do nível. Vamos pensar que a vazão do rio é suficiente para conseguir atender a demanda de água no mesmo período de mais estiagem, porém o nível se afasta muito da margem, né? O escoamento ali acaba se afastando das margens e para essa estrutura de captação não ficar sem água, né? Não ficar sem captar essa água para abastecimento, a gente vai instalar um vertedor. Esse vertedor, então, que a gente pode utilizar, ele existe basicamente dois tipos, tá? Que eu apresentei aqui para vocês, que é esse tipo Krieger e o retangular, que é o mais convencional. O que é o tipo Krieger? Quem já foi na Cascata das Antas já viu esse tipo de vertedor, que ele tem um final, na verdade ele começa, né, meio com esse formato ondulado e finaliza mais suavizado essa queda, né? Ele tem esse comportamento aqui. E esse aqui é o tipo Krieger e tem o retangular, que ele simplesmente tem uma queda mais direta aqui, né, no fundo do curso d'água. Então existem esses dois tipos. Usualmente, que a gente vê mais modernamente é esse tipo Krieger. Os mais antigos, né, que a gente encontra por aí já é esse tipo mais retangular. E a grande vantagem do Krieger, em função do retangular, é que ele evita erosão no pé da barragem. Então ele evita a parte de erosão ou desgaste, né? Conforme a água vai caindo ali, você acaba tendo um desgaste aqui nessa parte do pé da barragem, coisa que ocorre mais num tipo retangular, porque você não tem essa curva que suaviza, né? Essa curva que joga a água mais distante, você acaba tendo problemas aqui de erosão e acaba com o tempo havendo a necessidade de manutenção e dar alguma estrutura, melhorar essa estrutura ali no teu vertedor, né? Na tua barragem aqui. Só que projetar barragem, essa parte estrutural de barragem não é o nosso caso aqui. O que a gente vai, o que é importante para a gente? O que é importante para a gente é isso aqui, ó. A água, quando ela vai passar ali, né, do teu sistema, ela vai ser acumulada. Opa, só um minutinho. Essa água, ela vai se acumulando aqui, né? E passando aqui, ela vai verter.
Não sei por que que tá aqui. Aí, melhorou agora. Vou apagar aqui porque então a água, vamos pensar nessa barragem aqui que ela tá vindo o curso da água nesse sentido, né? A água vai vir aqui, vai passar em cima da crista e vai verter, certo? O que que é importante pra gente, pessoal? O que é de fato importante pra gente ficar atento nessa parte é definir exatamente qual que é a... Opa! Azul aqui. O que é importante pra gente de fato é definir essa aqui, ó. Nossa, eu fiz uma outra cor, ficou em azul. É definir a cota da crista do vertedor. Cota, quando eu falo em cota, é cota topográfica, tá? Saber qual que é a relação dele ao nível do mar. Então, é fundamental conhecer essa cota da crista da barragem. Por quê? Porque quando a gente for instalar uma unidade de captação, então vamos fazer aqui como se a gente tivesse uma visão aí olhando, né? Um corte aqui. Vamos pensar que eu estou em uma caixa de tomada aqui. Eu vou instalar uma caixa de tomada. Então, eu estou vendo ela nessa visão, né? Olhando para lá. Eu preciso saber essa cota da crista para eu garantir que a cota da crista vai ser sempre maior do que a cota do fundo do meu canal ou da minha caixa, né, de tomada. Por quê? Porque se eu conheço essa cota e eu sei que a água vai passar sempre acima dela, eu garanto que a água sempre vai estar aqui. Porém, a gente consegue estimar qual seria essa cota de água mínima aqui dentro e a cota de água máxima aqui dentro também da minha caixa, em função da vazão que passa em cima da crista do vertedor. Porque toda vazão que passa aqui, ele gera uma certa lâmina de água, uma certa altura, que a gente chama aqui de H. Uma altura que é a lâmina de água que vai passar em cima da crista da barragem. Se a gente conhece a cota, conhece as vazões mínimas e máximas que vão passar aqui em função do fluxo do rio, a gente vai conhecer as alturas mínimas e máximas. Conhecendo as alturas mínimas e máximas, a gente vai saber a cota topográfica das alturas mínimas e máximas. Fixando uma cota do fundo aqui da minha caixa de tomada ou do meu canal, eu consigo definir a cota com que a água vai variar aqui dentro dessa minha caixa, que vai ser a mesma variação que vai ocorrer na crista do vertedor. Isso é uma informação muito importante, a gente vai usar muito essa informação na aula que vem, pessoal. E eu quero que vocês entendam isso, tá tudo interligado hidraulicamente. Se você acumula água lá na frente, essa água que acumulou a montante, ela vai manter o nível que todas as estruturas que você colocar numa cota inferior a esse nível vai ficar afogada, né? Vai ficar com água. Isso é uma coisa muito importante. Brito, por que você está falando tudo isso? Porque quando eu falo que eu tenho um vertedor tipo Krieger, a equação que vai definir para a gente essa altura de lâmina de água, que ele chamou aqui de HD, é essa aqui. A vazão é igual a uma constante C, que para esse caso é 2,18, vezes L. O que é L? É o comprimento da crista do vertedor. O que é esse comprimento da crista? É só a gente imaginar que esse vertedor aqui, ele vai continuar, né? Então, ele vai ser alguma coisa assim, né? Isso. Então, é esse comprimento L aqui, ó. Seria esse aqui, ó, pegando essas imagens aqui, né? Ó, esse comprimento aqui, ó, por onde a água passa. Até para pôr de outra cor aqui, né? Isso seria o L. Então, eu tenho o L, eu tenho a vazão, eu sempre vou saber, sempre a gente vai saber as vazões, tá? Mínimas e máximas nas outorgas, vai ser obrigatório saber isso. Na estiagem, quanto que vai estar passando e quanto que vai estar indo para captação.
E na cheia também, quanto que vai estar vertendo e quanto que vai estar sendo captado. E é importante a gente saber o tipo de vertedor. Se for tipo Krieger, vai ser essa fórmula que eu vou usar para calcular o HD. E se for retangular, vai ser essa outra fórmula, que é aquela fórmula que a gente mais usa na hidráulica, né? Vocês devem estar mais acostumados com ela, que é esse 1.838 vezes L. O L também é o comprimento da crista, vezes HD elevado a 3/2. Equaçõezinhas básicas aí da hidráulica. Aqui tem as explicações do que é cada um desses itens. E é fundamental, então, a gente conhecer essas cotas, né, para a gente saber essas alturas, para a gente conseguir definir lá na frente qual é a cota que eu vou deixar o fundo do meu canal ali para ele funcionar de forma adequada no meu sistema. No fundo, a gente faz tudo isso para garantir que meu sistema vai ficar todo com água, todo afogado durante qualquer época do ano. No fundo, a gente faz tudo isso para garantir essa situação. Vamos continuar. Então, aqui a gente tem a parte de gradeamento do desarenador. Já vimos para que serve, né? Olha que interessante uma imagem do desarenador. É uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Sempre tem que ter dois canais que vai funcionar como desarenador. Porque enquanto a água está passando, o outro, essas comportas, elas fecham o fluxo e garante que isso aqui vai, com o tempo, secar a água para ficar realmente só areia, para vir o operador ali tirar essa areia. Então, assim, sempre quando a gente projeta uma caixa de areia, a gente projeta duas idênticas, com essas stop log aqui, essas comportinhas, né? Para abrir e fechar quando você for trocar de lado. Então, essa aqui está sendo limpa, está secando, então o fluxo vai para a outra, secou, tirou o material, fecha a outra e dá limpeza na outra, e assim você vai mantendo a operação de caixa de areia. Já vimos para que serve isso, né? Vamos já para uma questão um pouco mais prática, né? O que a gente tem? Bom, são barras paralelas, elas podem ter dimensões que a gente define como grade grossa e grade fina. Vou mudar a cor só da minha caneta aqui, tá? Então a gente tem basicamente uma grade mais grosseira ou uma grade fina, e esses espaçamentos definidos já em norma, tá? Tudo isso daquela norma que a gente já conversou, tá? Não estou inventando nada, tudo lá. De 7,6 a 15 para grade grossa e grade fina, espaçamento de 2 a 4. O que é espaçamento? Eu acredito que todos vocês já fizeram operações unitárias, já devem ter visto um projeto de gradeamento, mas como aqui a gente tem também, a gente vai fazer também, tá? Independente de você já ter visto ou não. E a gente vê em esgoto também. Cada uma é uma forma diferente de calcular, de projetar, né? Mas a gente vê todas aqui. Aqui eu tenho um certo espaçamento, que a gente chama de B, e uma espessura da barra, que a gente chama de S. Deixa eu só ver se esse é o termo que eu usei mesmo aqui, tá? É isso mesmo. Então aqui são as barras. E isso aqui é o espaçamento. Quanto mais espaçado, quanto maior esse meu valor de B, menos material grosseiro ela retém, né? Tipo assim, se for 20 centímetros entre as barras, vai passar quase tudo. 15 centímetros, então essas barras realmente para remover material muito grosseiro, material com dimensões muito grandes, de 7,5 a 15 centímetros, realmente passa várias coisas ali. Então, para reter um tronco, um pedaço de pedra que acaba passando, é para essa função que serve esse tipo de gradeamento grosso. E o fino já é para reter material menor, né, de menor dimensão, de 2 a 4 centímetros, que é o que está em norma também. E normalmente se adota uma grade grossa no começo da captação, seguido de uma grade fina. Você tem uma grade grossa, seguido de uma grade fina, para você garantir, então, que o grosseiro fica retido aqui e o mais fino fica retido aqui. Ô Brito, mas por que você não faz uma grade fina e economiza? Bom, se fizer uma grade só fina e economizar, você vai economizar por um lado e vai ter um custo maior na limpeza dessa grade grossa, porque a todo momento ela vai estar completamente suja. Porque imagina, se você fizer uma só, ela não vai ser mais grossa, ela vai ter que ser uma só fina, para reter tudo. Você imagina vindo tronco, pedaço de coisas maiores e junto com as folhas que ficam retidas, isso aqui vai ter que ter uma limpeza mecanizada, já começa a ficar fora dos orçamentos aí, padrões para esse tipo de estrutura. Então é por isso que se adota uma na sequência da outra. Então isso aqui são as dimensões dos espaçamentos, e as barras, elas têm algumas dimensões padronizadas, 5/16, 3/8, de meia, tudo padrões de, quando você for comprar aço inox, são padrões já que já existem de largura de chapa, tá?
Então, alguns que estão na norma, pode existir outros, de repente, com outras dimensões, mas esses aqui são os mais convencionais, mais usados, vamos dizer assim. Que é esse Szinho, que é a largurinha da minha barra, a espessurazinha dela ali. Eu posso ter também estruturas mais simples, né? Por exemplo, telas, que retêm material também do ambiente talvez com menos material, que acaba sendo um ambiente que vai cair menos coisa, que é mais fácil a limpeza manual, porque olha, aqui é um exemplo de tela, tá vendo? Um operador limpando uma estrutura de tela e aqui atrás dessa tela é a captação. Você imagina se for um regime de fluxo que acumule muito material aqui? Fica tudo. Como é que um operador vai trabalhar para limpar isso aqui? Então, assim, a dificuldade acaba sendo muito grande para você conseguir fazer uma boa operação do sistema assim. Então, você acaba adotando uma grade que acaba tendo um mecanismo mais fácil de acesso, de limpeza e evita esses transtornos da pessoa ter que entrar, tá vendo? Como esse operador está aqui. Como a gente conversou nas aulas passadas já, a gente tem que sempre pensar que uma estrutura vai ser operada por alguém, alguém vai trabalhar, alguém vai ter que limpar e a gente vai projetar, a gente tem que pensar nesses caras que vão estar lá no dia a dia. Mas isso é um exemplo de tela. Tá vendo? Parece uma grelha de churrasqueira, aquelas grelhas que usa para churrasqueira. É isso, seria um sistema que daria para usar com esse tipo de tela. Como é que eu dimensiono uma grade, pessoal? Olha o que a norma fala, a NBR 12.213. Área de abertura da grade. O que é a área de abertura da grade? É a seção de passagem de água referente ao nível mínimo de água. Então, beleza. Vamos pensar aqui de novo na nossa grade, nosso canal. Aqui as nossas barras, tá? Faço bem simples, só para facilitar o entendimento, tá? E agora, vamos pensar aqui o nosso nível de água mínimo. E se eu pegar, der um zoom aqui, e chamar isso aqui de A1, A2, A3 e A4, essas áreas aqui, se eu somo A1 mais A2 mais A3 mais A4, vai ser o que ele chama aqui de área de abertura da grade. Ou, se vocês já viram outra nomenclatura, seria uma área útil da grade. Às vezes vocês já viram lá em efluência, a gente acaba usando esse nome, área útil, tá? Então, isso é o que a norma já fala pra gente, essa área de abertura. É a seção de passagem da água referente ao nível mínimo de água. E o que ele fala? Como é que é o projeto? Então, para uma grade ser projetada, essa seção de passagem de água, referente ao nível mínimo de água, deve ser igual ou superior a 1,7 centímetro quadrado para cada litro por minuto de vazão captada. É isso que a norma fala. Olha aqui, uma regra de 3, ó. Ela fala o seguinte pra gente. 1,7 centímetros quadrado para cada 1 litro por minuto de vazão captada que vai passar por essa grade. Sabendo isso, eu sei todo o resto, porque se eu sei que cada 1 litro por minuto eu preciso de 1,7, se eu tenho 100 litros por minuto de captação, quanto que eu vou ter que ter de área útil? Tá aqui. Então, assim, regra de 3 mesmo. Simples, simples, simples. Sabendo essa área útil, a gente sempre vai ter esse valor de lâmina de água, né? De quanto que eu vou ter de água, de altura da lâmina de água. Então, esse H aqui, a gente sempre vai ter. Vai ser sempre um dado. Ou pela crista do vertedor, ou no caso que a gente vai fazer nos próximos slides, vai ser um exercício que eu vou dar esse valor, mas sempre vai ser fornecido para a gente em função desse desnível da vazão mínima e máxima do rio. Sempre a gente vai ter esse valor. Se vocês estiverem projetando algum dia e não tiver esse valor, é porque alguma coisa está errada. Tem que ter esse valor de lâmina mínima e lâmina máxima para você não chegar lá daqui a um tempo e faltar água no teu sistema de abastecimento. Então, beleza.
Feito isso, a gente acha a altura. Sabendo a altura e a área útil, a gente consegue achar a largura útil. Porque a minha área útil nada mais vai ser do que a altura vezes uma largura útil, que eu chamei de BU. Então, isso aqui seria uma largura útil da grade. Seria a somatória disso, né? Mais isso, mais isso, mais isso e assim por diante. E se eu quiser Bom, não vamos chegar lá agora. Vamos falar isso mais para frente. Não, vamos falar agora. Vamos falar agora. Se o BU é a somatória de tudo isso, eu sei que o meu BU vai ser igual ao quê? Bom, ele vai ser o espaçamento 1, 2, 3, então 4 espaçamentos vezes quanto que mede cada espaçamento, que eu chamei aqui de Bzinho, não foi Bzinho minúsculo? Esses espaçamentos. Então, esse meu BU nada mais vai ser do que o meu número de espaçamento vezes o meu Bzinho. E, nesse caso, o meu número de barras sempre vai ser... No desenho não está representado isso, tá? Mas na norma fala. O meu número de barras sempre vai ser o meu número de espaçamento mais 1. Eu sempre vou ter uma barra a mais. Sempre uma no começo e uma no fim. Então, olha que interessante. Calcula a área útil. Com a área útil, eu calculo o B útil, a largura útil. Sabendo a minha largura útil, esse espaçamento da barra eu sempre vou ter, porque eu que vou definir se é uma grade fina, se é uma grade média, se é uma grade grossa. Eu sempre vou ter esse B. Feito isso, eu acho o meu número de espaçamento. Tá vendo? Se esse aqui eu sempre vou ter, esse aqui eu já calculei, eu acho o número de espaçamento para uma barra que eu não conheço o número de espaçamento aí. Sabendo o número de espaçamento, eu sei que o número de barras é o número de espaçamento mais 1. Sei o número de barras também dessa minha barra, dessa minha grade. E para eu saber a minha largura total do canal, que seria tudo isso aqui somado, né? Toda essa extensão aqui, o que vai ser? Então, a minha largura total, eu chamar só de B, vai ser o número de espaçamento vezes cada espaçamento, mais o meu número de barras vezes a espessura da minha barra. Acho que não tem nenhuma novidade aqui para vocês, tá? É claro, se eu tenho 10 espaçamentos, cada espaçamento tem 0,1 metro, 10 vezes 0,1 vai me dar o total que eu tenho de comprimento ali dos espaçamentos. Mas, se cada barra tem 1 centímetro vezes 11 barras, eu vou ter 1 centímetro vezes 11 centímetros, eu vou somar um com o outro, eu vou ter a largura total do meu canal. Não tem tanta coisa. Nossa, Bridão, você está tirando isso? Estou tirando das obviedades aqui. É tudo questão de olhar, enxergar e tentar ver o que a gente está colocando aqui, que está fazendo aqui. Entenderam o passo a passo? Calcula a área. Com a área, calculo a largura útil, porque eu sempre vou ter a lâmina de água. Calculei a largura útil, eu calculo o meu número de espaçamento, porque eu sei que a largura útil vai ser igual o meu espaçamento, que eu defino, em função de se ela é uma grade fina ou se é uma grade grossa, eu que defino, vezes o NE. O BU eu sei, o Bzinho eu sei, acho o NE. Sabendo o número de espaçamento, o número de barra vai ser o número de espaçamento mais 1, sei o número de barras. E para saber a largura total do meu canal, eu pego o número de espaçamento vezes o valor do espaçamento, mais meu número de barras vezes a espessura da minha barra. Beleza? Algumas informações aqui também. Perda de carga. Aquela equaçãozinha básica que a gente usa de perda de carga. Perda de carga é igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G. Esse K, ele vai depender da forma da grade. Tá vendo essa tabelinha aqui, ó? Então, imagina o seguinte, que eu peguei uma barra circular. Vamos pegar essa caneta que é uma barra circular. Eu cortei ela no meio e estou olhando de cima. Essa visão que eu estou tendo é referente a esse ponto aqui que eu estou desenhando a seta para vocês. Esse tipo de barra circular tem um beta de... Um teta aqui, né? Eu acho que é um teta que ele usa. Não, beta. Tem um beta de 1,79. Tabelado tudo isso, tá? Então, na equação do K, em que vai lá o meu beta, eu olho nessa tabelinha aqui que tem as formas, aqui o beta. Se for
esse formato retangular é o beta de 2,42. Se for esse formato, né, com a ponta arredondada, ele tem esse outro valor de 1,83 e assim por diante. Se for circular, 1,79. Esse K, então, ele depende desse beta, que vem dessa tabelinha aqui. Depende do S e do B. O que é o S e o B? O S é a espessura da barra e o B é o espaçamento entre as barras. Já vimos isso. Elevado a 1,33 vezes seno de alfa. Agora, o que é esse alfa, Brito? Está inventando? Não. Esse alfa aqui é o ângulo da grade em relação à horizontal. Toda vez que você vai instalar uma grade no fundo de um canal, essa grade ela vai ter uma inclinação com a horizontal. Essa inclinação aqui é o alfa. Então, esse alfa gira aí mais ou menos de 60 a 75. Não, até menos, vai. De 55 a 75 graus. Mais ou menos. Tem valores maiores, tem valores menores, mas usualmente, tá? Lá na norma ele especifica isso pra gente. E o que é esse V? O V é a velocidade média de aproximação. Então pensa lá no nosso canal. O nosso canal vai ter... como é que a gente pode fazer esse... Bom, a velocidade no canal, a gente tem a largura, tem a altura, velocidade e a vazão por área. A vazão que está passando ali, a gente sabe, e a área vai ser o B total vezes a altura de água que está passando ali. No caso, a altura mínima. Eu achei a equação da velocidade. Só que ele fala que essa velocidade de aproximação é referente a 50% da minha seção de passagem obstruída. É como se eu tivesse a seguinte situação. Eu não vou achar um espaço para fazer isso. Vou tentar fazer aqui, ó. É como se eu tivesse a seguinte situação. Vou desenhar um canal aqui. Eu imagino o meu canal, né? Eu tenho uma vazão de água entrando aqui. Isso aqui é meu B. Eu vou ter uma lâmina de água mínima aqui, que é o meu H mínimo. E a velocidade vai ser igual à vazão pela área. B vezes o meu H mínimo. Só que, para calcular essa velocidade na equação da perda de carga, eu tenho que considerar 50% dessa minha área obstruída. Ou seja, eu pego isso aqui e 50% dela está obstruída. Como se não tivesse passagem de água. Se isso vai acontecer, o que acontece com a minha área quando eu tenho 50% da minha passagem obstruída? Minha área divide por 2. Então, dessa equação aqui, essa minha área, eu vou ter que dividir ela por 2. Ou, se quiser, para facilitar, multiplicar por 0,5, que dá na mesma. Mas, na verdade, é só, dependendo do jeito que está no slide aqui, vai estar de uma forma diferente. Então, assim eu calculo V. E esse V entra aqui na minha equação de perda de carga. Esse valor entra ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. A gravidade pode usar 9,8. Então, aqui é 9,8. E é só, pessoal. Para projetar uma grade é só isso. Definimos número de barra, número de espaçamento e calculamos as larguras do canal e perda de carga. Olha aqui os exemplos das grades que eu falei para vocês, ó. Aqui uma grade mais próxima aos 90 graus. Isso aqui, pessoal, tem muito usado, tá? Mas é muito difícil limpar. Uma operação muito complicada de grade 100% inclinada, tá? Mas é isso, uma grade mais fina, de seguida uma grade mais grossa. Igual tá nessa imagem aqui. Exercício. Vamos fazer junto, tá? Azul tá bom. Vamos fazer junto. O que esse exercício fala? Ó, dimensionaram a grade grossa indicada na figura para a captação de 20 litros por segundo de um ribeirão, utilizando uma caixa de tomada. Beleza.
O manancial apresenta regime de escoamento torrencial e regime de chuva com transporte de sólidos flutuantes de grandes dimensões. Então a escolha foi perfeita. Escolher uma caixa de tomada para esse tipo de regime é o ideal. As alturas de água mínima e máxima do ribeirão sobre a laje de fundo da caixa de tomada, ou seja, essa é a laje de fundo, ó. Então, alturas mínimas e máximas é de 0,3 e 1,2, respectivamente. A inclinação da grade tem que ser 70 graus e a espessura, esse Szinho aqui, de 0,95 centímetros, então é 0,0095 metros. Já pensar nas unidades, tá? Para não errar. E o espaçamento de 10 centímetros. Então, o espaçamento é de 0,1 metro. Olha o nível mínimo de água que ele falou, nível máximo de água que ele falou. Vamos projetar ela, então. Vamos fazer junto, tá? Então, como resolver? Primeiro, adotar o tipo de grade, espaçamento e espessura. Já fizemos isso. Então, o meu S, o meu B é igual a 0,1 metros. O meu S, 0,0095 metros. Segundo ponto, de acordo com a norma, calcular a área útil da grade. Então, de acordo com a norma, 1,7 centímetros quadrados é 1 litro por minuto. E se eu tenho 20 litros por segundo, quanto que isso vai dar de centímetros quadrados? Ou se quiser já transformar para metro quadrado, pode transformar. Então vamos só transformar a vazão, ver se deu certinho. Eu tenho isso calculado, mas não lembro de 34, mas de repente é isso mesmo, faz tempo que 20 litros por segundo vezes 60 segundos, 1 minuto, dá 1.200 litros por minuto. Se a gente jogar então aqui 1.200 litros por minuto, vai dar quanto? 2.040 centímetros quadrados. Isso mesmo. Divide isso por 10.000 para transformar em metro quadrado. Vocês sabem transformar isso? Um jeitinho fácil? Não sei se vocês sabem. Eu faço o seguinte. 100 centímetros é 1 metro. Então, 100 centímetros quadrados, 1 metro quadrado. Essa é a continha que eu faço. Aqui vai dar 10.000. E vai dar, então, uma área útil igual a 0,2040 metros quadrados. Temos a área útil. Depois da área útil, calcular a largura útil, considerando o nível de água mínimo. Eu sei que a área útil é igual o meu B útil vezes minha altura de água mínima. 0,68? Eu acho que é isso, né? Dividido por 0,3, 0,68. Perfeito. E olha que interessante. Então, o meu BU é igual ao número de espaçamento vezes o B. O B a gente sabe que é 0,1. Quanto que deu o meu NE? O meu NE vai ser igual a BU dividido por Bzinho. Deu quanto? E aí, consequentemente, o NB, que é o número de barras, tá? Número de E é número de espaçamento, número de NB é número de barras. Vai ser o NE mais 1. 6,8, que a gente arredonda, que não existe 6,8 barras. 7, na verdade, espaçamentos, né? 7 espaçamentos. E aqui eu vou ter, então, 8 barras. Tudo muito simples, sem muita... Entendendo o passo a passo aqui, fica simples. Próximo. Calcular a largura do canal de verdade. Ah, é simples, então. NB número de barras é 8 vezes 0,0095 mais o número de espaçamento deu 7 vezes 0,1. Na minha conta, 0,776.
Aí o passo 6 é calcular a altura total da grade. É muito fácil, né? Calcular a altura total da grade. Você pega o nível máximo mais o que a gente chama aqui de borda livre, né? Então, se eu tenho 0,2 de borda livre, o nível máximo de água, a gente viu lá que é 1,2, né? 1,2. Então, eu vou ter aqui uma altura total da minha grade de 1,4 metros. Então, esse é 1,4 metros. E a perda de carga, pessoal, que é o último passo da grade. Para calcular a perda de carga, primeiro que coisa que a gente faz, a gente sabe que é a perda de carga, né? Ela é igual K vezes V ao quadrado sobre 2G. O K é essa formulinha aqui. Essa grade ela é circular. Olha o beta dela, de 1,79. Então, eu vou ter um K igual um beta 1,79, que multiplica o S. O S a gente já viu que é 0,0095 dividido por B, que é 0,1. Tudo isso elevado a 1,33 vezes seno de alfa, que é o ângulo que a gente viu que é 70 graus. Esse K vai dar quanto? Deu isso aí? Leandro, acho que comentou. É isso? Perfeito. Legal. E agora? Agora calcular. Já temos o K, calcula então o H. A perda de carga. Então o H vai ser 0,0735 vezes a velocidade. A gente sabe que é vazão pela área, só que a área é 50% obstruída, né? Vou colocar até mais alto aqui, tá? É a vazão pela área, que vai ser 0,5 vezes B vezes H mínimo. Tudo isso dividido por 2 vezes 9,8. O B, 0,776. O H mínimo, 0,3. E a vazão, pessoal, em metro cúbico por segundo, tá? Então, se ela é 20, a vazão ela vai ser 0,02 metro cúbico por segundo. A minha conta deu 1,1 vezes 10 a menos 4. Se quem quiser conferir, por gentileza. Pessoal, então depois, quem não tiver fazendo as contas, faça, tá? Porque é importante fazer os cálculos. Desarenador, caixa de areia. Isso aqui também eu tenho certeza que vocês já viram em processo de operações. A gente vai dar uma relembrada aqui. Que é aquela questão de remover uma partícula dentro de um canal, né? Considerando a situação mais... uma partícula que está ali para ser mais dificilmente removida. Então, aquilo que a gente fala, né? Se a gente tem aqui uma caixa de areia... Uma estrutura aqui para acumular areia, né? Aqui eu tenho o nível de água. A partícula, quando ela entra na minha caixa de areia, né? Quando ela entra aqui nesse meu comprimento que a gente chama de L da caixa de areia, aquela que vai estar aquela que vai ser mais dificilmente removida, vai ser sempre a que está mais aqui no comecinho e está mais alto possível. Então, sempre vai ser essa partícula, aquela que vai ser a mais difícil de ser removida, vamos dizer assim, né? Aquela de difícil remoção. E essa partícula aqui, ela tem influência, imaginando que eu tenho um fluxo de água nesse sentido aqui, ela vai ter influência sobre duas velocidades, né? Aqui vai estar atuando sobre ela uma velocidade horizontal e essa partícula de areia também vai estar atuando sobre ela uma outra velocidade, que é uma velocidade de sedimentação. E essa partícula ela pode ter várias trajetórias, né? Ela pode sair daqui e ela cair aqui. Ela pode sair daqui, cair aqui. Ela pode sair daqui, cair aqui. E assim por diante. A trajetória mais desfavorável dessa partícula é aquela que ela vai sair daqui e vai vir aqui e vai chocar exatamente com essa parte aqui da minha caixa de areia. Porque se ela sair 1 centímetro para cima, ela escapa.
Então ela vai chocar exatamente nessa quina aqui da minha caixa de areia, nesse ponto final. Essa é a partícula mais desfavorável. E essa lâmina de água a gente vai chamar de uma lâmina com uma altura EH, né? De lâmina de água. Opa! Considerando essa partícula, que ela é uma partícula que está numa situação desfavorável para ser removida, o que ela vai fazer? Bom, ela vai ter que fazer essa trajetória a uma certa velocidade horizontal e ela vai chegar aqui no fundo com uma certa velocidade de sedimentação. Como é que a gente calcularia essas velocidades? Bom, a velocidade horizontal nada mais vai ser do que a distância que ela vai percorrer, que seria o comprimento total, dividido pelo tempo que ela vai demorar para percorrer. Eu vou chamar de T1, certo? Do mesmo jeito, essa partícula, além de ela andar na horizontal, ela vai descer, ela vai sedimentar. Então, ela vai ter essa velocidade de sedimentação, pensando nas definições de velocidade, que é espaço por tempo, né? Ela vai percorrer o espaço H pelo tempo que eu vou chamar T2. Mas essa partícula em específico, que tem essa sedimentação nessa situação mais crítica, no instante que ela chegar aqui, caindo, vai ser o mesmo instante que ela vai chegar ali na horizontal. Ou seja, a gente pode falar que para essa partícula, o meu T1 ele é igual ao meu T2. Se ele é igual, eu tenho então que L sobre VH é igual a H sobre VS. Certo? Se esse T é igual a esse, eu coloquei eles para cima aqui, né? Troquei de lugar eles aqui. E... Jesus. Hoje o tablet está mais sensível que o normal. Troquei de lugar aqui e tenho essa equação aqui. Com essa equação aqui, o que a gente consegue fazer? Bom, quero achar, por exemplo, primeiro o comprimento da minha caixa de areia. Se eu quero achar o comprimento, eu tenho que o comprimento dela vai ser igual a velocidade horizontal vezes H dividido por velocidade de sedimentação. Só que para essa partícula aqui, ela está nesse canal. Vamos supor que ela está entrando nesse canal aqui, né? E esse canal tem uma certa velocidade VH. E essa velocidade VH para um canal que tem uma largura B e uma altura de lâmina de água H, a velocidade horizontal a gente também pode calcular como vazão por área. E essa área seria o B vezes esse H. Aqui está minúsculo, tá? Deixa eu pôr minúsculo aqui também, só para não confundir. Vocês concordam que vazão, velocidade é vazão por área também? É uma outra forma de calcular vazão em canais, em tubulações, vazão por área. Então, essa velocidade horizontal que a gente calculou como distância por tempo, ela também pode ser calculada como vazão pela área. Substituindo aqui, então, a gente tem que o L é igual a vazão vezes o Hzinho dividido por P vezes Hzinho. Opa. A área é H. Tá numa... Vazão dividido pela área, que é B vezes o H. Se a área é B vezes H, aqui vai ser então B vezes o H vezes a velocidade de sedimentação. H vai cortar com H, vai sobrar aqui o meu L, que é o comprimento da caixa de areia, vai ser igual a vazão dividido por B vezes a velocidade de sedimentação. E essa é a equação que a gente usa para calcular comprimento de uma caixa de areia, de um desarenador, num sistema de abastecimento de água. Essa é a equação. Comprimento é igual a vazão dividido pela largura do canal vezes velocidade de sedimentação. Certo, Brito? Aqui, exatamente o que a gente estava fazendo, tá? Para ilustrar depois para vocês terem isso resolvido. E uma informação importante, que o H não interessa para o cálculo do comprimento, vocês viram que ele não interessa. Porém, se o H for muito baixinho, você acaba tendo um problema de arraste, né, dessas partículas que ficam caídas ali acumulados ali no teu desarenador. Então, existe uma recomendação para essa velocidade de sedimentação, essa velocidade horizontal, ser sempre menor que 0,3. Normalmente elas ficam entre 0,1
e 0,3. Para você garantir que as partículas que sedimentar ali não vão ser arrastadas para o fluxo de água. Então a gente garante que a água vai passar bem devagarzinho ali nesse canal para garantir que todo o sedimento, o material que ficou acumulado ali, fique de fato retido. E a equação final aqui já tinha mostrado aqui para vocês. Pessoal, acabou ficando meio confuso porque foi travando o tablet, mas não tem confusão, tá? Aqui as equações, beleza. Aqui a velocidade horizontal é vazão por área. Cortei, quando eu substituí a velocidade horizontal aqui, sobrou essa fórmula, que é vazão por B vezes velocidade de sedimentação, que é essa equação final do cálculo do L. E o L é o comprimento, o B é a largura desse canal e o H é a altura da lâmina de água. O L é o comprimento. Algumas informações importantes. Recomendações lá de norma, tá? Antes da gente fazer o exercício e ver algumas considerações de acúmulo de areia. Relação LB maior que 3 para evitar curto-circuito. Largura do canal sempre maior ou igual a 5 para facilitar a operação e manutenção. De novo, ô Brito, eu fiz aqui, deu um canal de 10 centímetros, tá certo? Tá errado. Tem que ser sempre maior ou igual a 0,5 para facilitar a manutenção e operação desse canal. Ô Brito, mas qual que é o valor de VS aqui que entra na equação? VS, pela norma, é igual a 0,021 para remover partículas com diâmetro maior que 0,1 milímetro. Isso em norma também. Velocidade de horizontal, menor que 0,3. Já definimos isso lá também. Coeficiente de segurança do desarenador. Ou seja, eu calculei aquele L, considerando vazão dividido por B vezes VS, que é essa equação aqui. Porém, existe a norma exige para a gente que a gente calcule ela com coeficiente de segurança, ou seja, aumentando em 50% esse comprimento para garantir que realmente nenhuma areia vai escapar e vai para as outras unidades. Ou seja, então o que eu faço? Meu comprimento de projeto, né? Que é o que eu vou realmente projetar, vai ser o meu L, que eu já calculei, vezes 1,5. Então vai ser igual a vazão que divide B vezes VS vezes 1,5. Que é o que está aqui nessa fórmula mostrando para vocês. Isso aqui seria o valor de projeto, o que eu vou de fato projetar. E por último, sempre dimensionar duas unidades. Como eu falei para vocês, uma vai ficar sempre funcionando e outra vai ficar sempre parada, fazendo a limpeza e fazendo a manutenção. Então, sempre duas unidades paralelas sendo projetadas. Tem alguma dúvida até aqui? Você sabe quanto tempo uma tem que ficar em uso para ela, para aquela PEC? Ótima pergunta. Como que a gente vai saber o período de limpeza dessa caixa de areia? Pergunta muito boa. O que eu faço? Bom, primeiro eu preciso conhecer essa água. O que a gente faz? A vazão é sempre um parâmetro que a gente vai ter. Quantos litros por segundo de água passa ali? Então, no nosso exercício era 20 litros por segundo. Beleza. 20 é um valor. O que a gente pode fazer? Ô Brito, agora eu quero saber como é que eu vou projetar esse acúmulo de areia lá na minha caixa de areia? Como é que eu vou fazer para saber o período de limpeza dessa minha caixa de areia? Como é que eu vou fazer? Vai fazer o seguinte, você pega uma amostra dessa água e você vai projetar teu sistema e vai levá-la para o laboratório e vai solicitar uma análise em cone de Imhoff. O que esse cone faz? Esse cone é o seguinte, você pegou a água lá que está vindo, 1 litro dela, coloca nesse cone. Esse cone ele é todo graduado, ó, tá vendo aqui? Ele tem os volumes deles aqui. E como você vai colocar 1 litro, ele vai quase encher. Depois de em torno de 30 segundos, de 30 minutos que é feito o experimento, você vai vir nesse cone e vai ver quanto de areia acumulou aqui no fundo dele e quanto de água. A água vai permanecer esse 1 litro que foi que você colocou. Ah, Brito, de 1 litro deu 0,1 litro de areia. Ótimo. O que você sabe então? Eu sei que para cada 1 litro de água,
eu tenho 0,1 litro de areia. Estou exagerando, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem a lógica. Então, eu sei que nesse meu resíduo que eu estou tirando, para cada 1 litro de água, vai acumular 0,1 litro de areia. Aí eu já te pergunto, qual que é a vazão de areia acumulada, então? Se 1 litro de água foi 0,5 e a vazão é de... Vamos supor que a vazão é de 20 litros por segundo, um exemplo. Se a vazão é de 20 litros por segundo e a cada litro de água passa 0,1 de areia, quanto que vai passar de areia por segundo? Pergunto para vocês. 2 litros. 2 litros de areia por segundo. Então, a cada segundo vai se acumular 2 litros de areia no fundo desse tanque, naquela região onde vai acumular. E aí, o que a gente vai fazer para definir período de limpeza? Bom, a gente vai definir primeiro, se acumula 2 litros de areia por segundo, 2 litros, transformando isso em metro cúbico, né, divide por 1000. 2 dividido por 1000 dá 2. 2 vezes 10 é menos 3 metro cúbico, certo? Por segundo. Então vamos supor, ô Brito, eu quero limpar isso uma vez por semana. Uma vez por semana, a semana tem quantos segundos? Regra de 3. Vai fazer lá, a semana tem tantos segundos, certo? Se a semana tem tudo isso de segundos, quanto de areia vai acumular em uma semana? É só fazer aqui, se acumula 2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo e uma semana tem, sei lá, tantos segundos, vai acumular tantos metros cúbicos de areia, certo? Vai acumular tantos metros cúbicos de areia. Então, essa minha caixa de areia, que ela tem um comprimento e tem uma largura, vai ter que ter qual alturazinha ali para conseguir acumular essa areia por 7 dias? Vamos calcular o rebaixo dessa caixa de areia para ela conseguir acumular areia por 7 dias, porque eu defini 7 dias. Poderia ter definido outro valor, mas eu defini 7 dias. Entender a lógica? Que quem vai definir o período de limpeza vai ser nós, projetistas? Porque se a gente sabe quanto de areia tem para cada litro de água, a gente consegue definir então quantos litros de areia vai acumular ali por segundo. Sabendo quantos litros de areia ali acumula por segundo, a gente escolhe o período de limpeza. Eu quero então uma semana, 7 dias. São 7 vezes 24 horas vezes 60, uma hora, 60 vezes 60. Então, vou ter 604.800 segundos uma semana. Vezes meu acúmulo de areia, vamos supor que vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Vai acumular 1.209 metros cúbicos de areia. 1.209. Se minha caixa de areia tem, sei lá, 10 metros e 5 metros de largura, qual que tem que ser a altura dela para gerar esse volume de areia? Que é o meu Ezinho que eu vou calcular. Vai ser essa alturazinha que eu vou ter que calcular para ver. Seria, quando eu falo Ezinho, é esse valor aqui, tá, pessoal? Ó. A gente chama normalmente esse valor aqui de E, que é a região de acúmulo de areia. E esse volume, acho que no outro slide não mostra também bem esse negócio. Vou tentar apresentar aqui mesmo. Imagina que essa caixa de areia, ela é assim, né? Ela tem as dimensões dela e tal. Então, esse Ezinho, ele vai multiplicar o meu L real e com a minha altura de lâmina. Com a minha altura de lâmina, não. Com a minha largura do canal definida. L vezes o B vezes o E vai me dar exatamente esse volume aqui dessa região aqui de baixo. E esse volume é exatamente o volume de areia que eu tenho que acumular. Fui claro ou quer que eu comece de novo e explico de novo? Claro. Certeza? Eu achei meio confuso. Brito, Oi. então eu defino a quantidade, o tamanho da caixa de areia pelos dias que eu quero fazer a limpeza e não o contrário. Eu não posso fazer o contrário.
o acúmulo, não o tamanho. Eu vou definir essa altura que vai ser para onde vai acumular minha areia. Você pode definir uma altura e depois ver de quanto em quanto tempo você vai ter que limpar. Pode ser feito assim também. Mas normalmente, porque vai que você adota uma altura muito pequena que tem que limpar a cada 2 dias. Aí já fica inviável. Uma caixa de areia você limpa a cada 2 dias, entendeu? Entendi. Então, normalmente a gente adota de 7 a 15 dias, até mais, dependendo se for uma quantidade de areia pequena. Semana que vem a gente vai fazer um exercício muito detalhadinho disso, tá? Vamos fazer passo a passo desses acúmulos de areia para não restar dúvida para vocês. Aqui foi exatamente o que eu expliquei, não vou nem ficar no slide. Ó, tá vendo aqui essa minha caixa de areia? Esse rebaixo aqui que eu falei para vocês, ó. Rebaixo para acúmulo de areia, ó. Então essa caixa de areia é uma caixa de areia real, ó. Ela tem uma grade grossa, seguida de uma grade fina, seguida de uma caixa de areia e depois vai para elevatória. Isso aqui é do projeto de vocês, tá? Vocês vão fazer semana que vem, vai ser o projeto disso aqui. Aqui é a grade grossa com os espaçamentos, a grade fina. A caixa de areia ela tem uma certa largura. E para eu saber o volume de areia que vai caber aqui, nesse rebaixo, o que eu vou fazer? O volume de areia vai ser igual o Ezinho vezes o meu L vezes o meu B. E o L é esse comprimento aqui, né? E esse volume de areia a gente calcula sabendo quantos litros de areia se acumula naquele sistema. Se acumula não, quantos litros de areia tem naquela água lá. Certo? Vamos finalizar então, pessoal. Exercício 2, esse é muito rápido e já ultrapassamos o nosso tempo da aula. Achei que fosse em torno de 1 hora, passou, mas não tem problema. Uma caixa de areia para uma captação de 50 litros por segundo deverá remover partícula menor que 0,2 milímetros, velocidade de sedimentação de 0,01, admitindo uma largura da caixa de 0,6, isso aqui já é o B. Determinar o comprimento da unidade e a altura da lâmina de água. Determinar o volume mínimo do depósito de areia. Tá vendo? Esse volume mínimo, esse volume de areia, a norma já fala pra gente. Vamos supor que a gente não saiba quanto areia tem naquela água. Acontece às vezes de não ter essa análise. A norma já fala pra gente. E esse volume que tem que acumular areia tem que ser em torno de 10% do volume total da caixa de areia. Pronto. Olha que interessante. Já temos essa informação então. Certo? Adotar uma velocidade horizontal de 0,3 é aplicaçãozinha de fórmula, pessoal. Comprimento é igual a 1,5 vezes vazão dividido por B vezes VS. O B já foi dado. A vazão 50, 0,05 metro cúbico por segundo. O VS foi dado também. Quanto que vai me dar de L, então? A largura a gente já sabe, né? E a altura, hein? Como é que a gente acha essa altura? Então, o L aqui foi dado da nossa caixa de areia. O B é igual a 0,6. E o H, hein? Como é que a gente calcula ele? Fechou. 3 pontos vezes 1,5. 5,95, é isso? Ó, minha velocidade horizontal aqui, ó. O que é velocidade horizontal? Vazão pela área. A área da seção por onde a água está entrando, né? A água de entrada do canal. B vezes H. Então vai dar 0,3 é igual a 0,05 dividido por 0,6 vezes H. O meu H vai ser quanto, pessoal? Meu deu 0,27. O meu também deu 0,27. 28 arredondando, né? É.
A conta é essa aqui, tá? Que tem que fazer. Depois vocês dão uma conferidinha aí. Então, nossa caixa de areia tá pronta. Ela tem... Vou desenhar ela aqui. Ela tem 5,95. Ela tem de largura 0,6. E a lâmina de água que passa sobre ela aqui, né? É de 0,28. Qual que é o volume, então, dessa caixa de areia? É simples, né? O volume vai ser a multiplicação de tudo isso. 0,8 vezes 0,6 vezes 5,95. Um metro cúbico, praticamente. Exatamente. 1 metro cúbico. O volume total é 1 metro cúbico. E o que eu falo aqui? A norma fala que o rebaixo dela, esse Ezinho aqui que a gente não calculou ainda, tem que ser 10% do volume total. Então, quanto que vai ser meu volume de areia? Eu vou até mudar de cor aqui, porque esse verde está atrapalhando. Ver se o preto melhora. Meu volume total é 0,1. Meu volume de areia vai ser quanto, pessoal? 10% de 1, que dá 0,1 0,1 metro cúbico. metro cúbico. Se o volume de areia é 0,1, a gente sabe que desse volume de areia vai ser igual o Ezinho, que é esse rebaixo aqui, né? E multiplica o L, que é o comprimento, vezes o B, que é a largura. É o volume disso aqui, ó. Como se isso aqui todo ficasse cheio de areia. Brito, Oi? então esse volume total, ele vai desde baixo da caixa até a lâmina d'água em cima? Não, o volume total é o do fundo do canal, que é o 0,28, que é essa altura aqui, ó. Vezes o comprimento da caixa, vezes a largura da caixa. Esse rebaixo aqui é um valor extra. Ele não faz parte da caixa. Ele é só para acumular o lixo lá. Só para acumular o lixo, não. Só para acumular areia. Só isso para que ele serve. Então eu não calculei o volume desse rebaixo, que é onde vai Não. ficar a areia. Não. Calculei acima dele. O da caixa de areia é esse volume acima. Aí a gente falou que o volume para acumular areia, que é todo esse volume de baixo aqui, que está em preto aqui, tem que ser 10% do total. 10% do total me gerou 0,1. Certo? Certo, entendi. E desse de areia, a fórmula que calcula é essa. E aí eu calculo meu E, então. Quanto que dá o E? O E vai ser o volume de areia, 0,1, e divide o L, que é 5,95. 5,95 vezes o B, que é 0,6. Quanto que dá o E? 0,028. Perfeito. Está feito, pessoal. Nossa caixa de areia está toda projetada. Esse Ezinho aqui, então, 0,028. Comprimento L, largura B, lâmina de água aqui e rebaixo aqui. Pessoal, então, agradeço a presença de todos e até a próxima semana.